E aí, meus queridos, professor Everton aqui para mais uma aula de física, e a aula de hoje ela vai ser sobre lei de Coulomb, ou conhecido também como força elétrica. E nós vamos estudar esse conteúdo aqui, que foi desenvolvido através de Charles Coulomb no século XVIII, mais precisamente no ano de 1785. Ele desenvolveu uma equação, esta equação aqui, ó, a equação da força elétrica. Essa equação ela vai nos ajudar a nós percebermos qual a relação entre cargas de mesmos sinais, cargas de sinais opostos. Nós vamos ver a distância, o que acontece se uma carga ou um corpo eletrizado for colocado a uma certa distância, se essa distância ela for aumentada ou não. E essa equação ele desenvolveu através de alguns estudos newtonianos. Um exemplo, nós tínhamos que a Terra ela atrai a Lua, né? E ela atrai a Lua como? Devido a uma força gravitacional que existe entre elas. Uma força gravitacional. E essa força gravitacional de Isaac Newton, ela é conhecida assim, ó, Gzão, que é a constante gravitacional, a massa de um corpo vezes a massa do outro corpo, dividido pela distância ao quadrado. Esta é a famosa equação da força gravitacional de Newton. Essa força gravitacional é qualquer relação entre dois corpos que tenham massa. Se o corpo tem massa, ele atrai outro corpo com essa intensidade aqui. Claro que quanto maior a massa, maior vai ser a atração. É por isso que a Terra ela atrai os objetos que estão ao seu redor, né? Se você levantar assim, um pincel, se você levantar uma pedra, a Terra ela vai atrair, porque ela tem um campo gravitacional muito maior do que você, porque a massa dela é muito maior. Então, ela gera um campo gravitacional ao seu redor. E antigamente tinha uma garrafa de Leibniz, que quando um objeto eletrizado, um exemplo, um objeto eletrizado positivamente, e essa garrafa ela fosse eletrizada negativamente, ocorria uma atração entre eles aqui fora. Já quando esse corpo eletrizado era colocado aqui dentro, não acontecia nada. Aí ele percebeu aqui, ó, que no interior aqui dessa garrafa, no interior da garrafa de Leibniz, não tinha campo elétrico. Já aqui fora ia ter um campo elétrico. Aí ele tentou relacionar. Ora, se Isaac Newton já falava naquela época que ao redor aqui da Terra tinha um campo gravitacional, mas no seu interior não, pode ser que ocorra a mesma coisa aqui fora tem um campo elétrico e aqui dentro não. Então eu vou tentar fazer a relação da força gravitacional com a força elétrica. Aí ele usou força gravitacional, ó, força elétrica, constante gravitacional, que é o Gzão, foi usado aqui, ó, constante elétrica, ou constante eletrostática. A massa de um corpo aqui foi usada a carga de um corpo. Por exemplo, aqui é um corpo, aqui é outro. Então aqui é a carga de um corpo. E aqui Q2, ó, a carga do outro corpo. Pode ser usado Qzinho ou Qzão, tanto faz. Dividido aqui, ó, pela distância ao quadrado. E aqui também dividido pela distância ao quadrado. E através de experimentos feitos com a balança de torção, ele conseguiu demonstrar que realmente essa equação aqui ela é válida, certo? A força elétrica ela é calculada por K, Qzinho por D ao quadrado. Então lembrando, K, constante eletrostática, Q1 é a carga de um corpo, Q2 a carga do outro corpo. Não importa, certo? Se você utilizou um como Q1, o outro é o Q2. Então, perceba que aqui é o módulo. Ou seja, se uma carga for negativa, mesmo assim nós utilizamos o valor dela positivo, certo? Usamos o módulo. Então, força elétrica K, Q1, Q2 dividido por D ao quadrado. Ou seja, quanto maior a carga, maior vai ser a força. Porque ambos estão em cima aqui, ó, em relação à igualdade, elas são diretamente proporcionais. Maior o valor das cargas, maior vai ser a força. Ou seja, se essa carga aqui, ó, se nós substituímos por uma carga que tem um valor muito maior, a força de interação entre elas vai ser maior. Então, e ele percebeu que cargas de mesmos sinais, um exemplo positivo e positivo, ocorria uma força de repulsão.
cargas de mesmo sinal, negativo e negativo, força de repulsão. Já uma positiva com uma negativa, força de atração. Certo? Então isso aqui ocorre também, né, pela terceira lei de Newton, né, a força de ação e reação. Se uma atrai, a outra também atrai com mesma intensidade, mesmo módulo, mesmo valor, certo? Então força elétrica K, Qzinho dividido por D2. E o valor desse K, a constante no vácuo, ela vale 9 vezes 10 a nona, ok? 9 vezes 10 a nona, é esse o valorzinho dela. Então nós vamos utilizar demais. Tem uma unidade? Tem. Você não precisa saber decorar o valor dessa unidade, mas ela é Newton vezes metro ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Professor, como é que sabe dessa unidade? Basta você isolar o K aqui, ó. Vai ser igual a Newton, que a força é Newton. A distância ao quadrado é metro, vai vir para cá para cima, metro ao quadrado. Vou demonstrar aqui. Força não é igual a K, Qzinho, né? Ou então Q1 e Q2, dividido pela distância ao quadrado. Então, se eu quiser saber a unidade de K, eu vou isolar. Então, K vai ficar aqui, ó, força. O D ao quadrado está aqui embaixo, ele vem para cá para cima, vezes D ao quadrado. E Qzinho, né, ou Q1 e Q2, pode vir para cá, ó. Qzinho, né, Q1 e Q2, igual ao K. Então, se substituirmos aqui, ó, força é Newton, distância é metro, então aqui vai ficar o metro ao quadrado. Carga é Coulomb, então vai ficar Coulomb vezes Coulomb, Coulomb ao quadrado. Então é por isso que a unidade de K é Newton vezes metro ao quadrado vezes Coulomb ao quadrado. Não precisa você saber decorar isso daí, ok? Então tá aqui, Newton metro ao quadrado, Coulomb ao quadrado. Então vamos resolver aqui umas questõezinhas, ó. Duas cargas elétricas pontiformes, que podem ser consideradas um ponto, que valem Q1 igual a 4 vezes 10 a menos 6. Essa questão foi boa, mas ela poderia ter botado apenas micro aqui, e você teria que lembrar que micro é 10 a menos 6. Então, Q1 é 4 vezes 10 a menos 6, Coulomb. Q2 vale 6 vezes 10 a menos 6. Se fosse menos 6, mesmo lá no cálculo, como é o módulo, né, a fórmula força é igual a K, Q1, Q2, e eu uso o módulo, certo? O valor positivo. Se fosse negativo, usaria o valor positivo, dividido pela distância ao quadrado, né? Então, vamos lá, continuando. Eles estão colocados no vácuo a uma distância de 60 centímetros. Distância de 60 centímetros. Pessoal, 60 centímetros nós utilizamos sempre metros. Já disse para vocês que o Czinho, ele é um prefixo, o C, que vale 10 a menos 2. Czinho vale 10 a menos 2, mili 10 a menos 3, micro vale 10 a menos 6. Então eu posso já substituir, porque a gente deixa a distância sempre em metros, né? Então vai ficar ó, 60 vezes 10 a menos 2 metros. Só substituir o Czinho aqui, ó, 10 a menos 2. Ou então você já transforma lá, fazendo aquela transformação, né? Ó. Lá, né? Kaique hoje dança, mas depois cai e morre. Então você pode substituir, não é 60 centímetros? 60 centímetros. Então aqui é quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Se eu quero trazer para metros, eu vou dividindo. Ó. Divide por 10. Fica 6. Ó, sempre dividindo por 10. Divide por 10 para chegar aqui, vai ficar 0,6. Ou seja, a distância é 0,6. Que é a mesma coisa disso aqui, ó. 60 vezes 10 a menos 2, ó. Se eu diminuir duas casas aqui, vai ficar 0,6 e cancela esse, né? Que vai aumentar duas casas. Então, 0,6 metros. Então, tanto faz aqui. Aí ele pergunta, ó. Qual é o módulo, ou seja, qual é o valor da força entre elas? Dados, o K você não precisa saber decorado, né? Ele vai dar na questão. O K é 9 vezes 10 a nona. Beleza? E a distância aqui ele botou na questão também sempre em metros. Ok, então vamos lá. Vamos calcular aqui a força. Ó. Força é igual o K, que vale 9 vezes 10 a nona. A carga de um corpo é 4 vezes 10 a menos 6.
Carga do outro corpo, 6 vezes 10 a menos 6. E a distância, ela é 0,6, né? 0,6, pessoal, também a gente sabe, a gente pode deixar aqui só o 6, né? A gente utiliza muito isso daí. Aumentou uma casa, diminui 1 no expoente, para ficar melhor o cálculo. Então, metros, né? Então, vou pegar esse valor aqui e colocar ele ao quadrado, né? A distância não é ao quadrado. Você pode usar esse, ó. Professor, eu quero usar esse. Usa, tanto faz. Você usa o que você quiser. Eu vou usar esse daqui, 6 vezes 10 a menos 1. 6 vezes 10 a menos 1. Ao quadrado, lembrando que é ao quadrado. Então, vamos lá. Força é igual... Porque aqui, ó, se eu colocar o 6 ao quadrado aqui, pessoal... Deixa eu só substituir logo aqui. O 6 ao quadrado... Vou repetir aqui, ó. 9 vezes 4 vezes 6 vezes 10. Aqui, ó, 9 vezes 4 vezes 6, só repetir. Aí aqui, ó, a gente já sabe que potência mesmo base, repete a base e somos expoentes, né? 9 menos 6, 3. 3 com menos 6 dá menos 3. Menos 3. E aqui embaixo, ó, 6 ao quadrado fica 6 vezes 6. 10 a menos 1 ao quadrado, pessoal, aqui, ó, potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Então, eu fiz isso aqui porque eu sei que pode cancelar um 6 com 6. Então, fica isso daí, certo? Então, vamos lá agora resolvendo. 9 vezes 4 dá 36, né? 36 vezes 10 a menos 3. E aqui embaixo ficou 6 vezes 10 a menos 2. Beleza. Então, força vai ser igual a 36 dividido por 6 dá 6. O único que tem 6 aqui é esse, né? Mas vamos continuar. Como é que resolve agora esse daqui, ó? Repete o de cima. 10 a menos 6. E o de baixo sobe com o sinal contrário. Sobe com o sinal contrário. Vai dar 10 a 2. Então a resposta aqui é 6 vezes 10 a menos 4. Tá dando algum erro aqui. Deixa eu ver aqui onde foi que eu errei. Aqui é menos 3, galera, ó. Aqui é menos 3, ó. Perceba, ó. Eu errei aqui. Perdão aí, certo? Percebe onde foi o erro, viu? Aqui, né? 9 vezes 4. 9 vezes 4 dá 36. Tá aqui, ó. Beleza. Aí é 10 a menos 3. Eu botei foi 10 a menos 6. Deu pra ver onde foi o erro, né, galera? Perdão. É bom que vocês vejam aí junto aí comigo. Eu errei aqui. Copiei errado, certo? Aqui é menos 3, ó. Só daqui pra cá, ó. Vou fazer aqui, beleza. Bem daqui pra cá eu tinha copiado errado. Então, ó. Então aqui também não vai ser 10 a menos 6, vai ser 10 a menos 3. 10 a menos 3, ó. Aí sobe aqui o 10 a menos 2, sobe 10 a 2, então vai ficar menos 1. Então perceba aí que por causa de um detalhezinho aí, ó. Eu acabei errando. Talvez vocês viram até antes de mim, né? Mas acabei cometendo um errozinho aqui. Mas de boa, deu agora pra gente ver o erro e consertar. Então, 6 vezes 10 a menos 1, item correto. Então, deslize aqui, ó. Copiei de um lado pro outro, copiei errado. Então, valeu, galera. Certo? Vamos aqui resolver mais uma. Duas partículas eletricamente carregadas igualmente. Eletricamente carregadas
igualmente, então são duas partículas carregadas com 6 vezes 10 a menos 6. Cada uma são colocadas no vácuo a uma distância de 3 vezes 10 a menos 1 metro. Então, distância 3 vezes 10 a menos 1 metro. Aqui ele já deu em metros, show. Ele diz que cada uma carga, ou seja, Q1 e Q2, valem 6 vezes 10 a menos 6. Né? Ele disse que as duas valiam isso. E K é 9 vezes 10 a nona. Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Aí ele pergunta, a força de interação entre elas é? Então aqui, ó, só cálculo braçal. Ele quer saber se você sabe fazer esse cálculo. Força é K, Qzão, Qzinho, por D ao quadrado. Então força é igual o K, 9 vezes 10 a nona. Qzão e Qzinho valem a mesma coisa, ou seja, 6 vezes 10 a menos 6 vezes 6 vezes 10 a menos 6. Poderia ter colocado tudo ao quadrado, né? E dividido pela distância, que vale 3 vezes 10 a menos 1. 3 vezes 10 a menos 1. Não esqueçam de colocar isso aqui ao quadrado, certo? A distância sempre ao quadrado. Tá aqui a distância. Então vamos lá. Força. Aqui eu já sei que vai cancelar com esse 9, né? Porque 3 ao quadrado é 9. Então vamos aqui, ó. Então vou só repetir, porque eu sei que vai cancelar o 9, ó. Então vai ficar o 9 vezes 6 vezes 6, já vou resolver aqui, ó. 6 vezes 6 vai dar 36. Beleza? Então resolvi esse e esse, ó. Vezes 10. Vamos agora aqui resolver 9 menos 6. Repete a base, né? Somos expoentes, então vamos lá. 9 menos 6, 3. 3 com menos 6, menos 3. E embaixo, 3 ao quadrado, 9 vezes potência de potência, ó, repete a base e multiplica os expoentes. Menos 1 com 2, menos 2. Cancela o 9 com 9. Então aqui deu, passando para cá, força igual 36. Agora aqui, ó, resolver a divisão de potência, repete a de cima, 10 a menos 3. E o de baixo sobe com o sinal contrário. Então, 10 a 2. Então, a resposta, ó, F é igual a 36 vezes 10, menos 3 com 2, menos 1. Então, agora analisa a alternativa se tem isso aqui, ó, 36 vezes 10 a menos 1. Então, 36 vezes 10 a menos 1 é igual a perdão, deixa eu apagar aqui, é igual a 3,6. Basta você passar uma vírgula, né? Então, 3,6. Ok? 3,6 Newton. Professor, se fosse A1, se fosse 1 positivo, 10 elevado a 1 é 10. Então, seria 36 vezes 10, seria 360. Como é 10 a menos 1, passa uma vírgulazinha para cá, ó. Só passar uma vírgula. Isso aqui morre. Então, fica 3,6, item correto, item A. Pessoal, desejo a todos vocês aí bons estudos. E vamos lá. Valeu!